Então, prosseguindo, na aula passada nós iniciamos as funções aqui, né? Verificamos que sempre uma curva reta pode ser escrita como uma função e que basta observarmos aqui qual é a tangente e qual é a constante para poder escrever ela na função de primeiro grau, né? Caso a variável vezes a tangente mais a constante, né? E hoje nós vamos ver um conceito um pouco mais abstrato, né? Que é o de limites. Então esse aqui é o primeiro assunto do cálculo em si, né? No caso eu considerei isso como pré-cálculo, esse aqui é o cálculo mesmo, começando com limites. Então, aqui eu tenho uma situação onde eu tenho uma curva de tensão ao longo do tempo, aqui, certo? E o meu circuito é esse. Aqui eu tenho uma fonte de 5 volts, certo? Aqui eu tenho um resistor e aqui eu tenho um capacitor, beleza. E aqui eu tenho uma chave. Inicialmente, quando o tempo é igual a zero, o circuito se encontra aberto, ou seja, não há passagem de corrente. E a partir do momento que eu fechar essa chave aqui, ó, empurrar ela para, o tempo começa, né? Vai de zero até o infinito, né? Essa reta aqui, ó, ela vai crescendo para sempre. E observe o seguinte, a curva de carga de um capacitor, né, de um circuito RC, aqui vem o resistor carregando ele, né? Assim que eu ligo a chave, a minha tensão no capacitor vai ser zero. Ou seja, quando o tempo é igual a zero, ele se comporta como um curto-circuito mesmo. Mas, ao longo do tempo, à medida que o tempo vai crescendo, a tensão vai aumentando devagarzinho, seguindo uma curva mais ou menos assim. Quando chegarmos no cálculo 2, eu vou falar sobre como obter curvas, né? Como obter essa curva aqui através de equações diferenciais. O que não vou falar nisso agora, né? Enfim, o que é importante saber, né? O conceito de limites, ele faz muito mais sentido quando você fala da variável independente aqui, tendendo ao infinito. Então observe, teoricamente o capacitor ele nunca carrega completamente. Então eu tenho uma fonte aqui, ó. Ele vai crescendo, crescendo, se aproximando cada vez mais do limite que a gente quer observar. Qual é o limite teórico daqui, ó? O máximo de tensão que esse capacitor pode ter é 5 volts, porque está sendo alimentado com 5 volts. Mas, teoricamente, ele vai tender a se aproximar cada vez mais dessa tensão, mas ele nunca vai chegar. Você pode deixar 1 milhão de anos aqui, mas nunca a tensão de 5 volts vai ser totalmente igual, né? Ele vai ficar nesse ponto aqui, né? Digamos, quando T é igual a, vamos botar 10.000 segundos. A tensão no capacitor, a tensão disso, né? Vai ser igual a quê? A tensão de 10.000, beleza? Que vai ser igual a, vai ser no 4,9999 e vai embora 8, 3, algo do tipo. Ou seja, ele vai tender a se aproximar cada vez mais, só que nunca vai chegar. Esse aqui que é o conceito de limite na real. Ou seja, no caso, estamos estudando o limite quando t tende ao infinito. Entenderam? Eu sei que, por mais que o t aumente, ele nunca vai chegar. Mas o que acontece? A tendência dele se aproximar de quem? Do 5. Então, o que é que nós falamos? O limite, quando t ele tende a infinito, ou seja, um número muito, muito grande de tempo,
De quem? Da tensão ao longo do tempo, né? V de T, ó, é o nome dessa curva aqui. V de T vai ser igual ao quê? A 5 volts. Ou seja, ele vai se aproximar de 5 volts. Então, essa operação aqui, quer dizer, esse cálculo, ele tem como objetivo responder a pergunta: tá bom, quando t tende a um dado valor, ele vai ficar mais próximo de quem? Nesse caso aqui, quando t é infinito, tende ao infinito, ele vai se aproximar dos 5 volts, cada vez mais, tanto quanto eu queira, certo? E aqui eu tenho um multímetro, né? Outra coisa interessante, né? O multímetro, aqui, ó, ele vai medir grandezas instantâneas ali. Ou seja, você vai medir uma tensão ali, pá, ele vai te dar uma tensão fixa ali. Só que o que difere ele pro osciloscópio, né, no caso? No osciloscópio você vai ter a tensão ao longo do tempo, certo? Então você tem vários valores de tensão aqui e você consegue ver a curva do negócio. E é para isso que serve gráficos, isso tudo, porque você adiciona o tempo no problema, né? Então, geralmente quando a tensão é fixa, vai de multímetro. Se a tensão variar ao longo do tempo, aí você já está trabalhando com funções e tal, então é interessante você saber as curvas. Daí vem o osciloscópio. Beleza. Continuando, né? O limite sempre vai ser assim. E nesse caso aqui, ó, nessa curva aqui de tensão ao longo do tempo, eu já tenho uma reta, né? E aí, o que é que eu posso dizer, ó? Por exemplo, o limite, quando o t tende a 2, né? No caso, 2 segundos. Quando t tende a 2 segundos, aí você vai fazer aqui, ó, tá bom? Ele vai aumentando, né, tá? Ele vai ficar muito próximo de 2, certo? E aí você vê a curva como se fosse o quê? Uma barreira. Você pensa, tá bom, de 2 não passa. Então você vê onde é que rebate, deu 2, né? Então você diz, ele se aproxima tanto quanto eu queira de 2. Por isso que o limite é 2, ó. Ele vai se ficar próximo de 2. Entendeu? Se fosse uma curva assim, digamos, né? No caso fosse 2 segundos, e aqui, né? Aí já fosse 0,5 volts. Então eu diria o quê? Que o limite, quando t tende a 2 segundos, de quem? Da minha v de t, você vai fazer a função para colocar aqui, no caso, vai ser igual ao quê? Eu sei aqui, ó, que de 0,5 não passa. A curva ela é vista como uma barreira, né? Ou seja, ela vai se aproximar cada vez mais, tanto quanto eu queira, né? De 0,5. Não é só substituir e ver, entendeu? Como uma função normal. Quando a gente fala de limite, é essa ideia aqui, ó, de se aproximar tanto quanto eu queira, mas nunca chegar lá, entendeu? É um limite assim, até onde está aproximando aquele negócio. E daí a gente faz. Por exemplo, eu tenho essa curva aqui, ó. Vamos aplicar os 3 passos para obter a função. Primeiro, calcular a tangente, que é o quê? A tangente é a inclinação da reta. Então eu pego um ponto de 0 para cá, ó. Eu sei que a distância daqui para cá, de 0 a 2, é 2, né? Então eu pego aqui, ó, a tangente é igual. Qual é a altura? De 0 até meio, 0,5, né? E aí eu vou dividir isso pela base. Ou seja, eu estou medindo aqui o B e o C. No caso, o meu C ele vale quanto? Essa distância daqui para cá vale 2. Certo? Então a minha tangente vai ser igual ao que? 0,25, que é meio dividido para 2. Certo? Se por algum motivo não dá para fazer, sempre recorra
a sua amiga calculadora, né? 0,5 dividido para 2 dá 0,25, certinho. Então tá aqui o primeiro passo. Segundo caso, adicionar a constante. Eu vou verificar qual é a constante. Nesse caso, ele já inicia do zero. Então a minha constante é zero. A variável não é tempo. Então o que é que eu vou ter aqui, ó? Na verdade vai ser o limite de t tendendo a 2 segundos de quem? 0,25t mais 0. Esse limite é igual a quanto? Então, na real, é isso. A gente vai trabalhar com função mesmo. Então, a gente vê que o limite, quando t tende a 2 segundos, de 0,25t, o zero eu não preciso colocar, né? Vai ser igual a 2 volts. Certo? Ele se aproxima, quero dizer, 0,5 volts aqui, né? Que eu errei. Vem o limite de t tendendo a 2 segundos de 0,25t vai ser igual a quanto? Você vê que ele se aproxima, mas como ele se aproxima tanto quanto eu queira, você pode ir lá substituir. Então, fica o limite de t tendendo a 2 segundos, certo? É igual a 0,25, 2, substituir o t, o 2 aqui no t, ó, certo? Então fica 2. Isso aqui dá quanto? 0,25 vezes 2, volta, né? 0,25 vezes 2, entenderam? Vai ficar 0,5 volts. Então, o limite ele pode ser aplicado em funções assim, mas não é o objeto dele, o foco, né? Sempre, quando a gente falar de limite, vai ser sobre funções que vão tender ao infinito, ver até onde vai, funções que realmente a gente observa que nunca vai chegar no ponto, né? E quando é funções assim, a gente toma ela como uma barreira, né? A gente sabe, ó, não passa daqui, então o limite é 2. Beleza? Então é isso, essa introdução aqui. Vale a pena você procurar no livro lá também. Mas a ideia principal é essa, de limites, né? E depois do que você desenvolver, essa ideia, a gente já vai falar de derivada, né? A gente vai pegar o conceito de limites para calcular uma função que vai nos dar a tangente. Por quê? Até o momento nós estudamos funções assim, ó. Você observa que a tangente ela nunca muda. Ou seja, se você pega um triângulo daqui para cá, ó, aqui eu tenho um metro, e aqui 1 metro de base, né? E 1 metro de altura, certo? E agora se eu pego esse triângulo aqui, ó. Tem que ser retângulo. Daqui pra cá eu tenho 1 metro, né? E daqui pra cá eu tenho 1 metro também, ó. Então se eu pego daqui... esse triângulo todo aqui, ó, grandão, ó. Todo esse triângulo aqui. Eu tenho 2 metros de altura e 2 metros de largura. Então, ó, observe que 1 dividido para 1, ele é igual a 1 dividido para 1 também, né? Desse é o triângulo de cima, que é igual a 2 dividido para 2. Tudo isso aqui é igual aqui a 1. Então, a tangente, né? Ela continua constante ao longo do tempo. Então, é beleza. Dá para fazer a função rapidinho. Mas isso nem sempre acontece. Como é o exemplo desse cara aqui, ó. A tangente vai mudando direto. Então, ó, no início, olha só como é, ó. A altura é maior que a base, né? Mas olha só daqui para cá, ó. A base vai reduzindo. Você consegue observar, ó. Olha só daqui para cá. Então a curvatura, a inclinação da função, se você for passar retas assim, ó, daqui para cá,
Vamos passar outra reta daqui para cá, ó. Você observa que a curvatura vai se modificando. E isso aqui que explica, sabe? Olha só. Isso explica o porquê que ela nunca chega no limite aqui, ó. O limite é 5, a gente sabe que nunca vai chegar. Ele vai ficar 4,99 e nunca vai carregar todo. Porque a velocidade com que ela aumenta a tensão vai desacelerando, ó. Começa bem rápido, depois vai reduzindo. Vai ficando bem lento. Até quase parar, né? Também nunca parando, né? E daí ela nunca chega, né? Ou seja, quanto mais avança, mais lento fica para poder carregar. Então essa é a ideia de limite. Só vai... Ele fica tão lento aqui, ó, que ele nunca vai chegar. Então é isso. A ideia de limite é essa. Beleza? Que é o principal, né?